Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Avatar, O Caminho da Água, filme dirigido, escrito, produzido e montado por James Cameron, sequência do filme de 2009 que conseguiu uma projeção de bilheteria histórica, extraordinária, né? Quebrando vários recordes. Na época do lançamento de Avatar, a Fox não tinha certeza se o filme teria essa grande repercussão. Ela até montou um plano de contenção que era bem interessante. Colocou para dezembro de 2009 também Alvin e os Esquilos 2, que aí seria uma espécie de controle de dano caso Avatar fosse um fracasso. Mas isso não aconteceu. Avatar teve essa repercussão incrível na época, a questão gráfica também impressionava e foi confirmada, é óbvio, sequências. Aqui tem uma questão que eu só tenho que bater palmas para o James Cameron, que é a seguinte: 99% dos produtores e diretores tentariam apressar a sequência para manter o hype em cima de um resultado positivo de bilheteria. Só que o James Cameron não fez isso. As gravações de Avatar 2 só começaram em 2017 porque ele precisava da tecnologia necessária para a captura de movimento, especialmente nas cenas debaixo d'água, que acabam se tornando um grande destaque dessa sequência. Então é uma coragem também de lidar com o risco mais uma vez, porque Avatar de 2009 foi um risco, e agora para Avatar 2 existe a mesma questão. Será que o público vai se interessar? Será que o público vai ao cinema mais uma vez, especialmente por conta desse aparente salto gráfico? E aí, pessoal, eu tenho que mencionar, Avatar 2 é mais uma baita experiência visual. Eu me lembro na época de lançamento de Avatar, no dia da estreia, que eu fiquei extremamente surpreso com a qualidade daquele filme, a experiência no cinema também, que eu considero histórica, e mais uma vez eu senti isso em Avatar 2. O salto gráfico, o avanço da tecnologia, o cuidado com os detalhes, a estruturação dos cenários, a textura, é realmente incrível. A experiência em 3D, especialmente com uma quantidade maior de quadros, né, o high frame rate, 48 quadros aqui, é extraordinária. É essa experiência gráfica que eu imaginava, que muitas pessoas duvidaram do potencial do James Cameron de mais uma vez surpreender, e ele surpreendeu. E aí por que eu digo isso, pessoal? Porque muito se fala do 3D no cinema. Avatar abriu as portas para o mercado 3D no geral. Isso tem um ponto positivo de você conseguir trazer mais tecnologias e conseguir a imersão delas também no cinema, e traz o ponto negativo de que nós recebemos, depois de Avatar, um número altíssimo de filmes que buscaram por conversões 3D, quem sabe trazendo uma, duas cenas de profundidade, só para vender o ingresso mais caro. Eu sei que isso teve um desgaste muito grande com o público também. Você vai para o cinema pensando muitas vezes, para que eu vou ver 3D? Quem sabe as pessoas podem ter problemas com óculos ou sabem que não vão encontrar nada surpreendente. Avatar 2 é aquela experiência para você, quem sabe, renovar as esperanças com um 3D de qualidade. E esse era o desafio do James Cameron, e esse ainda é o desafio do James Cameron, levando em conta a bilheteria, porque é um filme de altíssimo custo, um dos mais caros da história. Ele precisa desse retorno, ele precisa que o público confie no potencial do James Cameron surpreender mais uma vez. Eu já falei que sim, e eu já falei que se eu puder deixar recomendação, vale a pena assistir Avatar 2 nos cinemas, por causa dessa grande experiência visual. Agora, quanto à narrativa, nós temos uma aproximação muito grande à estruturação de Avatar de 2009 para você desenvolver uma história em 3 horas de duração. Ou seja, se você não gostou da história de Avatar de 2009, provavelmente vai ter várias restrições aqui também à história de Avatar 2, que tem um diferencial. Em 2009, a continuação era vista como uma aposta. Agora, em 2022, a continuação é uma certeza. Avatar 3 já está programado. O James Cameron fala muito de Avatar 4 e 5, considerando um possível sucesso de Avatar 2. Então o filme tem um salto gráfico surpreendente, mas quanto à narrativa, a história ela parece presa em muitos momentos com o potencial de dano que ela pode causar, porque ela não pode realmente entregar tudo aqui, ela precisa deixar várias questões, especialmente para Avatar 3. No geral, uma baita experiência gráfica, momentos interessantes. Eu tenho problemas com a montagem de Avatar 2, eu penso que é o ponto fraco do filme, a montagem. Existem questões quanto à alta taxa de quadros que eu vou mencionar a seguir, que podem causar certa distração também, mas essa necessidade, né, de você gerar interesse a partir de agora numa franquia, você conseguir estabelecer uma cronologia de acontecimentos e arcos, buscando justamente respostas no futuro, não necessariamente em Avatar 2. 10 anos após os acontecimentos do filme anterior, Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, vive com sua família. Após uma ameaça do passado retornar, Jake precisa costurar novos pactos e buscar por um local para abrigar a todos em segurança em meio à possibilidade de uma grande guerra.
Pessoal, em 3D eu tive a oportunidade de assistir Avatar 2 em 48 quadros por segundo. É uma projeção bem interessante que mira o hiperrealismo e o James Cameron fala muito sobre isso também, sobre essa visão de que o cinema precisa considerar 48 quadros por segundo. Tem 3 ou 4 passagens, no entanto, que o James Cameron fala que ele precisa buscar a magia do cinema, são palavras dele, em que aí ele emula os 24 quadros por segundo. Fica muito estranho mesmo. Parece que o filme está em uma velocidade e aí do nada você está em câmera lenta por conta da projeção dos quadros. Então acho que essa magia dos 24 quadros que o James Cameron tanto fala, aqui se torna a principal distração, na minha opinião, de Avatar 2, porque você não tem tecnologia suficiente hoje para conseguir usar a projeção de 48 quadros alternando para 24. Então quando você tem 24 quadros, você está duplicando o frame rate, na verdade, né? Então essas cenas elas parecem bem desconexas da ideia geral de Avatar 2 e especialmente do hiperrealismo. Mas isso pode ser um detalhe, porque eu não posso deixar de reforçar como a parte gráfica é extraordinária e que só por isso a recomendação já vale. Avatar 2, por exemplo, tem várias cenas debaixo d'água, sem diálogos, sem narração, apenas com uma boa trilha sonora que te estimula a descobrir junto dos personagens um novo ecossistema e explorar uma região que apresenta vários perigos. Eu falo muito aqui no canal, né, de vários projetos de grande orçamento, de milhões e milhões de dólares, que tem um aspecto gráfico mal desenvolvido, que acabam virando meme posteriormente nas redes sociais. Tivemos vários exemplos em 2022. Avatar é esse filme que busca o refinamento da questão gráfica. É aquele filme que você fica maravilhado só de explorar detalhes dos cenários, que pode ter certeza, são detalhes que foram por anos e anos desenvolvidos. Repetindo Avatar de 2009 e Titanic, o Cameron também tem crédito de montador e ele divide isso com mais 3 profissionais em Avatar 2. A formatação do filme é de trazer nos primeiros 40 minutos uma base introdutória para a nova região, usando o restante do tempo para desenvolver exploração e ameaça, com um fechamento de arcos exatamente como ocorreu em Avatar de 2009. Eu faço um destaque bem negativo para a montagem de Avatar 2 por 2 questões. Primeiro, é um filme de mais de 3 horas de duração e tem 4, 5 passagens que você tem cortes bruscos, onde precisa de 2, 3 segundos de tela preta, meio que para quebrar o ritmo, meio que para quem sabe buscar por um novo pico de adrenalina do nada, sem um estabelecimento prévio. E o outro problema quanto à montagem também é que existem sequências de corte onde você sai da situação X e passa para uma situação completamente diferente, sem um desenvolvimento lógico. Parece que várias cenas foram cortadas sem a total conclusão delas. Então é uma questão estranha também de Avatar 2, e o James Cameron, como montador, ele diz o seguinte: olha, eu quero ter o controle absoluto dessa produção. É uma produção que nós sabemos, né, que vale muito para ele pela carreira, pela questão pessoal e pela questão que envolve especialmente a tecnologia. O filme também conta com sequências de diálogos básicos para estabelecer o perigo e lidar com conexões do passado. Essas passagens definitivamente sofrem um pouco com a falta de refinamento do texto e, obviamente, da necessidade de ampliar a escala de dano sugerida para estruturar, quem sabe, relações que só devem ser discutidas em Avatar 3. E eu acredito que para o James Cameron esse é um filme muito pessoal quando você nota vários resquícios da filmografia do James Cameron em Avatar 2, com surpresas inclusive. Por que eu falo isso? Porque nós estamos aí numa onda, né, de diretores partilhando inspirações, diretores partilhando em filmes justamente suas memórias, buscando atrelar, quem sabe, a nostalgia. Eu senti isso em Avatar 2, mas de maneira diferente e especial por conta também da filmografia do James Cameron. A grande diferença dessa produção está na relação com os humanos, que tem uma nova abordagem que eu acredito que vai se tornar permanente na franquia Avatar, além do estabelecimento de mais culturas e expansão da língua Na'vi. E quanto mais eu penso na história básica, na trama básica de Avatar 2, mais eu imagino o seguinte: esse filme ele tinha uma limitação. Ele não poderia avançar muitas coisas, então ele sugere uma escala de dano enorme, de grande escala, de grandes acontecimentos, e ele precisa reduzir por causa justamente de Avatar 3, porque a partir de agora é necessário um vínculo, uma formatação básica de um fio narrativo para ser explorado posteriormente. Então você vai ter, por exemplo, o abuso do instante decisivo, a rolagem do acerto de contas para um outro momento, que aí parece que seria o grande momento do filme, e aí rola para um outro momento novamente. É uma sequência de repetições sobre as mesmas coisas. Então, se você
tem críticas quanto à base de Avatar de 2009, vai repetir exatamente as mesmas críticas para Avatar 2, sem dúvida alguma. Porque parte do arco de todos os personagens de Avatar envolvem um aspecto emocional que eu confesso que não fiquei muito envolvido. Eu estava bem mais interessado com o trabalho gráfico e a exploração do maravilhoso cenário debaixo d'água com essas novas culturas. E eu poderia aqui ficar muito tempo só elogiando a parte gráfica e explorando a história e seus problemas. Eu acredito que Avatar 2 ocasionalmente acaba limitado pela necessidade de trazer o fator novidade depois de uma década, onde aí você vai ter uma decisão que eu não gostei, por exemplo, de usar um personagem como uma espécie de ponte. Passado, 2009, presente, Avatar 2 e futuro a partir de Avatar 3. Isso parece um limitador para o próprio filme do James Cameron, na medida em que você tem uma escala tão grande de acontecimentos, personagens, que começa a ficar maravilhado com o potencial do que pode acontecer. E em um momento James Cameron parece que diz o seguinte, peraí, tem um núcleo especial de personagens que eu vou dar preferência. Tem um núcleo que vai ficar envolvido com risco, tem um núcleo que vai ficar envolvido com conexões emocionais e todos os outros que eu apresentei, a gente vai discutir mais sobre eles no futuro. O que é uma pena, merecia ter sido trabalhado de maneira mais eficiente na minha visão. Para Avatar, o Caminho da Água, nota 7. Faz todo sentido que Avatar 2 tenha sido gravado junto de Avatar 3. Imagino que serão experiências complementares, só que tem uma diferença. Uma coisa é a passagem 2009 e 2022, onde existe salto gráfico, salto tecnológico. Agora, com uma janela mais curta de lançamentos, você vai precisar destacar a história, o roteiro, a narrativa. E até por isso James Cameron vem falando muito que o roteiro de Avatar 4 vem sendo aclamado, que ele tem muita vontade de seguir pelo menos até Avatar 5. Isso aí a gente vai descobrir no futuro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!